Olá, amados, irmãos, amigos. Neste momento, nós iremos aprender um pouco da palavra de Deus. É uma palavra muito conhecida, muito apregoada. Contudo, eu senti em meu coração, e eu creio que veio da parte de Deus, falar-vos um pouco, né? Quando eu falo falar a vós, esse vós, eu estou no meio também, tá? Então, falar a nós, porque quem fala é Deus. Deus, primeiramente, fala com o pregador da sua palavra, porque a palavra é dele. E nós iremos falar hoje sobre o escolhido por Deus para fazer a sua obra, sobre o maior e sobre o menor no reino de Deus. E com base bíblica. Sabe? Porque muitas vezes a gente escuta pessoas pregando e dizendo: sabe, meu irmão, Deus não escolheu a quem sabe ler, Deus não escolheu ao doutor, Deus não escolheu ao que tem doutorado, ao que tem mestrado, ao professor, ao médico, ao juiz. Deus escolheu o pequenininho. Deus escolheu aquele lá que estava na cinza. Deus escolheu aquele que estava no lixo. Ora, gente, nós temos que entender quais são os escolhidos por Deus, quais são os menores e quais são os maiores, quais são os pequenininhos escolhidos por Deus. Primeiramente, antes de eu ler a palavra, eu vou citar alguns pequenininhos escolhidos por Deus e grandes ao mesmo tempo. Um deles foi o apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Quando ele era Saulo, ele era doutor da lei, que foi educado aos pés de Gamaliel. Vamos citar outro escolhido por Deus. O apóstolo, o discípulo Mateus. Quem era Mateus? Mateus era cobrador de impostos. Portanto, era uma pessoa da sociedade. E, entretanto, foi escolhido por Deus. Certo? Outro, quem foi Pedro? Pedro foi um simples pescador e foi escolhido por Deus. Outro, quem foi Jó? Jó não foi discípulo, mas Jó foi um grande homem de Deus e era um homem mais rico da região quando Deus provou ao seu adversário que Jó era seu servo. Quer ver outro? João Batista, pregava lá no deserto. Quer ver outro escolhido por Deus, que era o mendigo que vivia a mendigar na Porta Formosa, o coxo que ficava lá na Porta Formosa. Este era o mendigo. Quer ver outro escolhido por Deus? Zaqueu. Zaqueu era um homem da sociedade judaica naquela época. E Zaqueu foi escolhido por Deus. Deus disse: ainda hoje estarei em tua casa. Então Deus não está olhando para quem tem mais dinheiro ou para quem tem menos dinheiro. Deus não está olhando para quem está na cinza, no pó, como Jó esteve lá no pó, ou quem está morando em um palácio. Tá? Deus, quando escolheu Davi e não escolheu seus irmãos, não foi porque Davi era um simples
pastor de ovelhas, que estava lá no campo. Não foi porque Davi era o menorzinho da casa, como Gideão também era o menorzinho da casa, era o menor da tribo de Manassés. Mas Deus escolheu esses homens, porque Deus viu humildade nos corações desses homens. Então, quem é o maior e quem é o menor escolhido por Deus? É o que tem humildade em seu coração, em aceitar Deus em seu coração e deixar Ele falar através da sua boca, deixar louvar, não é, a Deus, deixar-se louvar a Deus através de suas palavras. Deus não está nem aí para a minha posição, para a sua posição diante da sociedade aqui na terra. Ora, nós temos que termos cuidado quando nós formos apregoar a palavra de Deus. Deus não escolhe os pequeninos de acordo com a posição do pequenino. O pequenino para Deus é o maior no reino dos céus. Tanto que ele dá como exemplo as criancinhas. Aqui nós temos, no livro de Lucas, segundo a Lucas, diz o maior no reino dos céus. Os discípulos estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus. Eles eram ainda meninos inocentes com relação à palavra de Deus, com relação à vontade de Deus. Então está escrito, o maior no reino dos céus. Quem é o maior e quem é o menor? Ora, o maior é o mesmo menor, certo? Que diz o seguinte, o 46 aí, o verso 46 do capítulo 9 do livro de Lucas, está escrito, e suscitou-se entre eles, os discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si. Jesus, vendo a discussão dos discípulos, né? Foi lá, pegou o menino, faça de conta que aqui é o menino. Pegou o menino, colocou junto de si e disse a eles o seguinte, disse-lhes, qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos sou menor, esse mesmo é grande. Então nós não podemos, gente, de modo algum, sairmos por aí dizendo que Deus usa que o pequenininho é somente aquele que era o pastorzinho de ovelhas. É somente aquele que estava lá debaixo, morando debaixo da ponte. Tá? É somente aquele que morava lá na casinha de sapê. Não, gente, isso não existe. Deus escolhe aquele que tem humildade no coração. Não importa se ele é uma pessoa doutorada ou mestrada, ou uma pessoa que sabe ler ou que não sabe ler, ou que é cega ou que é surda, ou que é juiz ou que é doutor ou que é mendigo. Deus escolhe aquele que dá lugar a ele em seu coração para pregoar sua palavra, para ouvir a sua palavra, para louvar o seu nome, certo? Para lhe adorar. Porque ele anda em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E esses verdadeiros adoradores são as pessoas que têm humildade em seu coração para abrir as portas do seu coração e deixar ele fluir. E deixar ele falar através da sua boca, ele cantar através da sua boca louvores, ele pregar para as pessoas. Precisamos medir nossas palavras quando formos falar sobre o maior e o menor no reino dos céus, sobre os escolhidos por Deus.
Porque entre os escolhidos por Deus, havia pessoas que não sabiam ler e havia pessoas que sabiam, que eram doutoradas. Até hoje isso existe. Os escolhidos por Deus. Os escolhidos por Deus não sou eu e nem você quem temos que dizer, quem tem que dizer quais são os escolhidos por Deus. O escolhido por Deus é aquele que tem humildade. Pode ser um juiz? Pode. Pode ser um mendigo? Pode. Pode ser um professor? Pode. Pode ser uma pessoa que não sabe ler? Surda ou cega? Pode. Pode ser uma pessoa que saiu do sepulcro? Pode. Pode ser uma prostituta que se regenerou? Pode. Certo? Agora, para nós aqui na Terra, uma pessoa que já foi tão perversa, muito perversa, já fez muitas perversidades, eu particularmente, não acho justo pegar um cajado, como o cajado de um pastor, o cajado que Moisés pegou. Porque Moisés, ele matou, sim, mas não foi propositalmente. Eu creio que uma pessoa, para ser um pastor, para ser um presbítero, um diácono, uma diaconisa, tem que ser pessoas de boa índole. Tanto que está escrito aqui, ó. Está escrito aqui sobre como as qualidades que devem ter um pastor, um presbítero, um diácono, uma diaconisa. Então, a própria pessoa, por ela mesma, ela deve entender e ela deve aceitar que as outras não deem credibilidade a ela. Porque ela tem que prestar conta a Deus e o negócio dela é com Deus. Deus veio para todos. Deus veio para todos. A princípio para os judeus, depois para os gentios. Nós hoje somos filhos de Deus, mas naquela época nós éramos gentios. Certo? A pessoa passa a ser filho de Deus quando nasce de novo da água e do Espírito. Como Deus, Jesus Cristo, explicou a Nicodemos sobre o novo nascimento. O batismo nas águas. E o aceitar essa palavra de coração, crendo que Jesus veio em verbo de carne, que sofreu, que teve o seu ministério, cumpriu o seu ministério durante 3 anos e que logo, depois de cumprir o seu ministério, ele partiu para o Pai, para as suas moradas. Então nós temos que ter entendimento sobre o maior e o menor no reino de Deus. O maior será o menor e o menor será o maior. Como Jesus disse aos discípulos, enquanto eles discutiam, aqui segundo o livro de Lucas 9, a partir do verso 46 até o verso 48, 46, 47 e 48. O menor será o maior e o maior será o menor. Eu creio que dá para entender muito bem. Para alguém abrir a boca e dizer, Deus não escolhe pessoas estudadas, Deus não escolhe pessoas... Porque eu já vi gente pregar assim. Deus escolhe a todos que dão lugar a Ele. Que dão lugar a Ele para fluir em seus corações. Porque está escrito aqui que nós somos templo de Deus. Deus criou o homem para ser templo dele. Para ser templo dele. O que significa isso? Deus criou o homem com capacitações, com habilidades para pregar o evangelho que ele começou, a boa obra que ele começou a fazer na terra, na pessoa de Jesus Cristo.
Eu falo isso direto, tanto que nós temos boca, como os outros animais têm, temos narinas, como os outros animais têm, temos olhos, temos cérebro, como os outros animais têm. Contudo, somente o homem, quando se fala o homem, se fala na mulher também. Somente o homem tem habilidade para falar e raciocinar, porque Deus, como eu sempre falo em minhas pregações, Deus já sabia que ele viria na pessoa de Jesus Cristo e que ele iria partir para o Pai e teria que ter pessoas, seres com habilidade para dar continuidade, porque está escrito: tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Então Deus anda em busca de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Está escrito lá em João 4, e no verso 23, do 23 ao 24. Mas a hora vem, Jesus disse à samaritana, aquela mulher era prostituta, ela disse que tinha 5 maridos. Aliás, ela não disse, né? Jesus perguntou: onde está o teu marido? Ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: na verdade, tu não tens, né? Porque tu tens 5, mas nenhum é teu. Aí começou a pregar para ela e ela ali ficou sensibilizada com as palavras de Jesus. E ela foi uma discípula, saiu pregando a palavra de Jesus. É porque aquela mulher, ela saiu pregando a palavra de Deus só porque ela era uma prostituta? Não. Ela tinha um coração humilde, assim como o juiz, o médico, ou uma pessoa que tem qualquer doutorado, mestrado em qualquer área, pode ter também um coração humilde e sair apregoando a palavra de Deus. Deus anda em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, independente do nível cultural dele. Independente do nível cultural dele, ou seja, se ele mora numa mansão, ou se ele mora numa casinha de sapê, ou se ele mora embaixo da ponte, ou se ele mora embaixo da árvore, ou se ele mora em um castelo, independe disso. Deus anda em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como ele disse aqui a samaritana, ó. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que o adorem em espírito e em verdade. Deus, Jesus, não escolheu aquela mulher simplesmente porque era uma prostituta, não. Não são todas as prostitutas que têm essa humildade no coração de abrir o seu coração para Deus. Do mesmo modo que também não são todas as pessoas estudadas, juízes, médicos, que têm também o coração aberto. Não são todos os pastores de ovelha como Davi, que têm o coração humilde para receber, para dar lugar em seu coração para Deus. É simples assim a palavra de Deus. É maravilhosa. Deus nos ensina em todos os momentos das nossas vidas. Nós não podemos sair por aí. Ele tira da cinza, tá? E leva para um palácio para pregar ao rei. Mas para ele tirar da cinza, é preciso que o que esteja na cinza tenha um coração humilde. Porque não são todos que estão na cinza que têm um coração humilde, não. Humildade não é sinônimo de pobreza, de poder aquisitivo. Nunca foi. Nunca foi. É mais provável. Aliás, eu falei de outra maneira. Mas é mais
fácil de você comprovar que uma pessoa humilde, ela tendo tudo do bom e do melhor, do que uma pessoa que não tem nada. Você quer ver quem é humilde e quem não é? Pega uma pessoa que não tem nada e encha de bens e veja até onde vai a humildade dela. É simples assim. Deus veio para todos. Zaqueu era um homem público. Mateus era um homem público. Jó era um homem rico. Salomão era rei. Abraão era um homem de bens, de posses. Homem de bem. O cego de Jericó era um mendigo. O cego o qual Jesus mandou lavar os olhos no tanque de Betesda era um mendigo. O homem que estava na Porta Formosa era um mendigo. Pedro era um pescador. Mateus era um homem cobrador de impostos, era um homem da sociedade. Assim como Zaqueu era um homem da sociedade. Jairo era um homem da sociedade. Cornélio era um centurião romano. Entretanto, muitas pessoas, ele mandou chamar Pedro para fazer uma pregação em sua casa. E muitas pessoas ali foram receber um batismo com o Espírito Santo, mesmo antes de receber o batismo nas águas. Então, jamais nós devemos dizer que é o menor ou o maior. O chamado por Deus é o pequenininho. Lá da cinza, não. Porque o pequenininho é o maior no reino de Deus. Viu? E que essa pregação fique guardada no meu e no seu coração. Porque Deus, quando fala, ele fala primeiro com quem está pregando a palavra dele. E que Deus possa nos dar sabedoria cada vez mais para nós levarmos essa palavra com alegria, mostrarmos para as pessoas que não existe pessoas mais alegres, mais felizes do que as pessoas que dão lugar a Deus, as pessoas que fazem a vontade de Deus. Elas têm tudo para serem felizes, para sorrirem, para brincarem, para viverem alegre, onde quer que elas estejam. Amém? E que Deus abençoe a todos. Fiquem aí com o meu abraço fraterno e um beijo no coração de todos. Da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Eu falo professora porque realmente eu sou uma professora, gente, há quase 40 anos, tá? Não é para me exaltar, não, tá bom? E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus livre a todos e que Deus dê sabedoria a todos, em nome de Jesus. Amém. Bye, bye.